O Nintendo Switch vai fazer 7 anos de existência, isso se a gente for contar aquela primeira versão, Nintendo Switch V1, cinza e neon, que a gente recebeu lá em 2017. Não muito depois, devido ao histórico das outras empresas, tipo Microsoft e Sony, que lançaram as versões Pro ou melhorada dos seus videogames, sei lá, 2, 3 anos após o lançamento da versão original, as pessoas já começaram a pedir o Nintendo Switch Pro. Afinal, o Nintendo Switch tem uma potência muito parecida com os consoles da geração PS3 e Xbox 360. E isso impedia, por exemplo, que alguns jogos da geração PS4 e Xbox One viessem para o Nintendo Switch, porque além de ter uma arquitetura diferente, o Nintendo Switch acabava tendo uma potência também um pouco diferente da potência desses videogames mais recentes. E quando saiu a geração atual de consoles, o PlayStation 5 e o Xbox Series, aí todo mundo cravou, vai vir o Nintendo Switch Pro. E no fim das contas não foi bem assim. Só para introduzir vocês nesse vídeo, o que se tem falado é que o Nintendo Switch 2, ou o novo hardware da Nintendo, ou Super Nintendo Switch, como você quiser falar, pode ser lançado em 2024 por um valor semelhante aí a $400, cerca de $100 mais caro do que o Nintendo Switch no seu lançamento, considerando que o Nintendo Switch OLED está na faixa dos $350 aí atualmente. Aparentemente a gente tinha sim um Switch Pro, só que ele foi descontinuado e se tornou Switch OLED. Tudo que era Switch Pro vai ser lançado como Switch 2, como uma melhoria. A gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Afinal, o Nintendo Switch atualmente ele tá vendendo bem, por mais que ele já tenha 7 anos de vida. A gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta, que eu tenho bastante coisa para trazer para vocês hoje. A informação tem origem no site Video Games Chronicle, o link da matéria vai estar aí na descrição para quem quiser ver, que compilou algumas informações dadas pela Katan Games, que tem como CEO um pesquisador e um consultor de indústria, muito focado na indústria de videogames. E sim, muitas empresas acabam consultando ele e as empresas acabam tendo esse tipo de profissional com muito mais frequência do que as pessoas sequer imaginam. E a Katan Games é contribuinte de um site chamado Games Industry, que faz diversas análises e também predições sobre os anos subsequentes, geralmente no começo do ano, e foi aí que começou algumas informações a saírem. Inclusive, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de predições sobre a indústria, o link também vai estar aí na descrição, como todos os outros links que eu utilizar como referência aqui, beleza? As matérias estão em inglês, então não tem muito o que fazer, você vai ter que ou traduzir a página, ou então você vai ter que saber um pouco de inglês para poder entender. Mas eu vou trazer para vocês o resumo de tudo isso, caso você simplesmente não queira e acreditar na minha palavra. O próprio site Video Games Chronicle lançou matérias antes falando sobre o Nintendo Switch segunda geração ou alguma coisa do tipo, já está na mão de alguns desenvolvedores. E isso também foi rumorado, não sei se essas palavras existem, a partir do momento que as informações sobre o processo da Microsoft e Sony sobre a Activision Blizzard, onde eles falaram que tinha, sei lá, a possibilidade de lançar Call of Duty no Nintendo Switch e informar algumas coisinhas aí randoms, eu não vou desenvolver muito, sobre o hardware do próximo videogame da Nintendo. Mas aí depois foi desmentido nas próprias matérias, enfim, ficou um bololô de informações. No fim das contas é só as empresas tentando esconder o jogo pra gente, com certeza. A verdade é, se existe uma previsão da Nintendo lançar um novo console nos próximos anos, ela já deve estar com esse dev kit na mão dos seus desenvolvedores mais confiáveis. E um desses rumores que a própria Video Games Chronicle falou aqui foi que a Mercury Steam, que fez Metroid Dread e Metroid Return of Samus pro 3DS, já deve estar com esse dev kit em mãos há um tempinho. E quem recebeu o dev kit do Nintendo Switch Pro também já tem meio que uma prévia do que vai ser o próximo Nintendo Switch. Enquanto as informações vão vazando ou as pessoas vão fazendo essas previsões, cada rumor do Nintendo Switch que vem com esses últimos momentos, essas últimas semanas, acaba tomando uma forma mais consistente. E tudo isso acaba culminando em uma uma junção das informações por meio dos leaks que são feitos por empresas distintas, como por exemplo a Nvidia, que liberou aí algumas informações sobre um possível novo Tegra, um socket que tem muito poder gráfico, porém com um baixo consumo de energia. A verdade é que é muito fácil as empresas irem liberando sem querer essas informações devido ao preparo, os projetos, as patentes e tudo mais com relação a esses videogames. É impossível esconder tudo, porém, obviamente, elas vão tentar ao máximo desmentir todas essas informações. Até porque já foi informado até que em uma dessas Gamescom aí, um desses eventos, as empresas tiveram contato com o novo hardware da Nintendo, com jogos inclusive. E, obviamente as indústrias, elas
tem seus meios de impedir vazamento de informação e os pertencentes à indústria não vão sair por aí falando tudo que viram, né? Até porque existe uma série de controles e termos que, tipo, mano, pode destruir toda a relação com uma empresa se algo for vazado. E eu não sei se você percebeu, mas eu tô utilizando 2 câmeras para gravar porque eu tô fazendo alguns testes. E se você gostou desse formato, fala aí nos comentários também. Mas para não ficar fazendo um monte de vídeos sobre a mesma coisa, a gente vai tentar destrinchar tudo que foi revelado nos últimos dias sobre o próximo hardware da Nintendo. O que tem nesses estudos que a gente simplesmente não conhece, não sabe muito sobre, afinal a gente só supõe e faz aquelas previsões malucas de fã. O primeiro ponto apontado foi o preço do console, que ele vai vir na faixa dos $400, como eu falei no começo do vídeo. Isso significa que ele vai ser $100 mais caro do que o hardware inicial, que foi o Nintendo Switch lá em 2017. Isso por si só já era esperado, afinal a Nintendo é uma das poucas empresas que lucra com seu hardware. Ela não faz uma forma de subsidiar o seu hardware para poder vender software, por mais que ela venda muito. A Nintendo, ela é uma empresa de videogame, ela não faz mais nada além de videogame, no máximo uns bonequinhos, umas paradas aleatórias aí, mas o foco da Nintendo é videogame e para poder continuar fazendo videogame, ela tem que lucrar com isso, concorda? A Microsoft e a Sony, nem tanto, elas não são uma empresa exclusivamente de videogame e elas podem subsidiar seu hardware para ganhar na demanda de jogos. E eu acredito que a Nintendo também poderia fazer isso se quisesse, porém eu acho que é um pouco mais difícil, visto que a Nintendo tem um risco muito maior de fracassar a partir do momento que ela inova muito e ela experimenta muito quando vai fazer suas coisas. Então, meio que entendo sem entender, até porque eu sou brasileiro e a Nintendo ainda está caminhando aqui. Eu acredito que o Nintendo Switch 2 será a prova real de que a Nintendo está olhando pra gente com outros olhos. E eu tô esperando com muita expectativa o que a Nintendo vai preparar pra gente aqui no Brasil. Outra coisa importante é que os jogos vão se firmar no valor de $70 ou R$350 pra gente aqui em conversão direta. Eu nunca me acostumo a dizer que a gente vai pagar 1/3 do salário mínimo num jogo. Mas enfim, é o que tem pra hoje. Mas eu espero que a Nintendo mantenha o sistema de vouchers. Mas vamos continuar aqui. Esse é o mesmo preço que as outras empresas cobram nos seus jogos. E não tem muito o que fazer, é isso e acabou. A melhor forma da gente lutar contra isso é não comprando. E a partir do momento que a Nintendo, todo jogo que lança, vende 1 milhão mais, é difícil de a gente combater, né, mano? Mas vamos tentar fazer isso funcionar. A Nintendo não pode cometer os mesmos erros que ela cometeu no Wii U. O Wii U foi um fracasso por conta das decisões esquisitas da Nintendo. E eu espero que a Nintendo não cometa os mesmos erros que ela cometeu com os videogames anteriores. Parece que ela sempre que faz um videogame que vende muito, vem outro que vende muito menos e fracassa. Nintendo 64 vendeu bastante, e aí vem o GameCube que vendeu muito pouco. O Nintendo Wii vendeu pra caramba, e aí vem o Wii U e derruba tudo. E agora a gente tem o Nintendo Switch que vendeu pra caramba também, tá vendendo pra caramba, e eu espero que o Nintendo Switch 2, o próximo hardware da Nintendo, não caia no mesmo trauma, tá ligado? Inclusive, não sei se por ter informações privilegiadas ou não, foi informado pelo mesmo pessoal que houve sim o Nintendo Switch Pro, só que ele acabou não saindo justamente pelo que eu falei, mano. O Nintendo Switch tá vendendo pra caramba, não se mexe em time que tá ganhando. Se a Nintendo tava bem das pernas, tava vendendo pra caramba tanto jogo quanto plataforma, ela não vai sair por aí lançando coisa sem necessidade, arriscando perder o trono dela, tá ligado? E competir consigo mesmo. Não é bem assim que funciona. Ela já trabalha assim até com o Switch Lite. Para não competir com o próprio videogame dela, ela lançou um videogame que é exclusivamente portátil com alguns recursos cortados. E aí ela nicha ainda mais esse produto para que ele não tire vendas do produto que ela quer ter como principal, que no caso é o Nintendo Switch OLED, que por mais que seja o mais caro, ele é o que mais vende atualmente. E é óbvio, a gente tá falando aqui tudo de suposições e informações que analistas de mercado falam. Não é como se ele fosse certo em tudo isso que está falando e não é como se tudo isso fosse verdade. Então, as expectativas estarem nos lugares é o que mais interessa pra gente. Mano, prever coisas todo mundo prevê. Eu posso prever coisas aqui e não quer dizer que eu tô certo. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu espero que vocês tenham isso na mente. Ele ainda fala também que talvez a gente ainda tenha alguns sinos e assovios no próximo console, mas não necessariamente ele vai ser uma revolução. Ele tá mais para evolução, é mais ou menos isso aí que ele fala na matéria. E eles também usam Pokémon como um argumento, e eu acredito que sim, é um argumento bem forte. Afinal, não existe Pokémon sem que o videogame onde Pokémon esteja seja portátil. Então,
é um system seller. Pokémon é um enorme system seller. Muita gente só comprou o Nintendo Switch para poder jogar os jogos de Pokémon, e isso é um fato, não tem o que discutir. Então, mais uma vez, é uma questão de análise de mercado e uma visão que qualquer pessoa com 2 neurônios teria. Um Nintendo que é fabricado pela divisão principal da Nintendo, que tipo já uniu o setor portátil e setor de mesa, não tem como ser lançado sem ser pensando nos jogos de Pokémon que vem por aí. E a Nintendo não vai estragar um dos maiores system sellers que ela tem. Isso significa que sim, o próximo Nintendo Switch tem tudo para ser híbrido ou portátil híbrido, enfim, ele tem tudo para ser muito parecido com o que é o Nintendo Switch atualmente. E há mais argumentos a favor disso do que contra, inclusive eu acho que nem tem algum argumento contra isso, exceto o maluco por poderio gráfico que sempre quer um PlayStation 5, Xbox Series X em qualquer console rodando coisa a 4K, que nem roda em 4K, para ser sincero. Então não esperem uma potência absurda também. Tem outro vídeo aqui que eu falo mais ou menos sobre o que a gente já sabe, mas eu vou fazer um vídeo específico só sobre hardware e sobre as possibilidades do Nintendo Switch 2. A princípio eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui. E nesse gráfico, quando a gente vê ali a descrição do gráfico vermelho, a gente percebe que existe um texto importante que diz: deixa o like e se inscreve no canal Pablito. Graças a seu sub e sua inscrição, a gente consegue criar conteúdos aqui e consegue mostrar o canal para mais pessoas, para a gente poder conversar sobre tecnologia, games e principalmente Nintendo aqui no canal, porque a gente vai cobrir absolutamente tudo sobre o próximo hardware da Nintendo aqui. 2024 é o nosso ano e eu quero contar com vocês aqui pra gente aprender tudo juntos, tá? E óbvio, se você não tem uma coisa muito absurda pra contar, comenta aí Furukawa nos comentários, e aí eu vou saber que você chegou nesse ponto do vídeo pelo menos. E falando em Furukawa, ele se recusou a falar sobre qualquer plano pro próximo console. Acredito que isso é uma coisa que ele vai falar só para investidores e tudo mais a partir do próximo ano fiscal da Nintendo, que eu acredito que vira mais ou menos em março. E é em fevereiro que geralmente tem uma Nintendo Direct, então entre fevereiro e março a gente vai ter alguma coisa, muito provavelmente, sobre o próximo hardware da Nintendo de forma mais firme. Sobre o gráfico que eu mostrei agora há pouco, ele é real sim, e ele tem ali uma informação extremamente importante que pode dizer muito sobre o mercado nesses próximos meses. O Nintendo Switch está chegando finalmente no seu declínio de vendas. O pico de venda deles foi no ano passado, então a partir desse momento agora, cada vez menos pessoas não têm o Nintendo Switch e cada vez menos pessoas vão comprar o Nintendo Switch. Então, naturalmente, a gente vai ter uma queda nesse gráfico aí, gradativa, e a Nintendo não pode perder o calor e a força que o Nintendo Switch tem para poder alavancar o próximo console. Ela não pode perder esse timing, e eu acredito que realmente é super importante para ela aproveitar esse momento de alta e momento de extrema visibilidade do hardware atual. Nessa questão de vendas e futuro do console, a gente pode cravar que o Nintendo Switch já é um sucesso absoluto e ele tá tá caminhando para ser o videogame mais vendido de todos os tempos. Ele já superou a marca dos 130 milhões de unidades vendidas. Isso é absurdo para os momentos atuais, onde tem tantas opções incríveis para jogar videogame, inclusive os PCs estão em alta, tem PlayStation 5 vendendo pra caramba, Xbox tem 2 modelos, enfim, tem muita coisa no mercado. E 7 anos depois, ele acaba de apresentar um declínio nas vendas de 22%, retornando aí porque no ano passado, no ano anterior, 2022, ele teve um aumento de 22% nas vendas, e agora ele está retornando aí para os 22% a menos de vendas. E óbvio, a Nintendo precisa sim correr atrás do tempo perdido, porque ela está perdendo muito espaço para as possibilidades que as outras empresas vão ter a partir de agora, e elas já estão preparando melhorias de hardware para os consoles que elas estão atualmente. A Nintendo pretende vender cerca de 15 milhões de Nintendo Switch esse ano, e isso ainda assim vai significar uma queda de 16,5% nas vendas que eles já têm atualmente. Isso prova para mim e para todo mundo que gosta da Nintendo que sim, a Nintendo acaba de chegar naquele ponto crítico onde ela precisa apresentar um novo videogame para que o público ou migre ou para que atraia um novo público que não está interessado tanto assim no Nintendo Switch. E obviamente ela vai ter que esperar uma crescente gradativa na venda desse console, ela não vai já começar vendendo milhões e milhões de unidades. Se bem que eu posso morder a língua e a Nintendo vender pra caramba já assim que ele chegar. Mas bom, é isso. Muito obrigado a todos os membros do canal, são todos vocês que possibilitam que eu faça vídeos específicos e conversando com vocês de forma franca. Afinal, não preciso me preocupar com o algoritmo se eu tiver o apoio de vocês. E no vídeo onde eu falo sobre o Nintendo Switch e Vale a Pena 2024,
2024 tem um sorteio que vai acontecer para vocês até o final de janeiro, então fica de olho. Assista aqui esse vídeo que demonstra as possibilidades de um novo hardware da Nintendo e o que a gente sabe até agora, e do outro lado eu falo um pouco sobre o Nintendo Switch atual, se ainda vale a pena comprar ele em 2024, então não compra esse Nintendo Switch anterior antes de ver esse vídeo. Eu garanto que você não vai se arrepender de assistir. E é claro, um abraço para todos vocês, espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Fui!